Estamos de volta. A 49ª edição dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte começou na última quinta-feira, dia 10. Nossa equipe foi acompanhar o início dessa última etapa e você confere tudo na matéria de Marina Medeiros. A etapa final do GERNES reúne estudantes de escolas públicas e privadas de todo o estado, com disputas realizadas em Natal e Macaíba. A 49ª edição da competição conta com a participação de quase 40 mil atletas, sendo mais de 14 mil nessa fase. A novidade, vamos dizer assim, desse ano é que nós estamos realizando a fase Natal. A fase final do GERNES ela será disputada por, no máximo, 32 equipes. Então, aquelas modalidades, categorias e naipes que excederam esse número, estão disputando aqui a fase Natal, para posteriormente começar a fase final. E aí, nessa fase final, teremos a participação das escolas do interior. Na etapa final, são disputadas 27 modalidades, incluindo atletismo, badminton, basquete e futebol society. É preciso torcida e muita preparação para conquistar a tão desejada vitória. A preparação ela é muito intensa, a gente tem 2 a 3 treinos por semana no colégio e a gente se prepara muito para o principal campeonato, que é esse, o GERNES. Então, além dessa integração entre os alunos, a gente também prioriza a competição, porque brincar é bom, mas brincar ganhando é melhor do que brincar perdendo. O foco é primordial. Os jogos atuam na formação cidadã e no desenvolvimento pessoal dos jovens. E os estudantes percebem a competição não só como uma disputa, mas como uma oportunidade de mudança de vida. Muitos jovens que hoje em dia estão nas drogas, se prostituindo, e o esporte é um meio que eu acho que é muito incentivador nas escolas, nas ruas, em todo o território brasileiro. O evento movimenta alunos de todas as partes do Rio Grande do Norte. E os familiares sabem da importância dos jogos e fazem questão de usar seu tempo livre para incentivar e torcer pelos jovens atletas. Meu irmão me influenciou a participar e eu acho que foi bem legal da parte dele, porque eu até gostei do badminton, mas eu saí. E hoje o GERNES está bem legal e eu acho que dá para ser campeão, mas o importante é participar. Eu fico muito orgulhosa, né? E gosto de acompanhar justamente para incentivar, para poder ele estar sempre melhorando. Eu fico muito orgulhosa. Os GERNES seguem até o dia 28 de outubro. E até lá, ainda há muita competitividade pela frente. Obrigada pela matéria, Marina. E a Seleção Brasileira de Futebol Masculino fez 2 amistosos essa semana, sendo um contra o Senegal na quinta e outro contra a Nigéria ontem. Os torcedores, que já estavam insatisfeitos com a convocação que desfalcou vários times brasileiros, ficaram ainda mais diante dos resultados. E aí, meninas, o que é que vocês acham que faltou aí para a seleção brasileira engrenar, né, ir para frente? Tite, ele vem de vários resultados aí pós-Copa América muito duvidosos. Uma derrota para o Peru e em sequência só empates. Então é muito complicado você ver, porque ele está desfalcando muito os times brasileiros. São 29 convocações, sendo que 5 são do Santos, 3 do Palmeiras e 2 do Flamengo. São times aí que estão na parte de cima da tabela e que estão realmente brigando pelo título. E você vê que ele está desfalcando, não está usando as pessoas que ele convocou. Então fica meio complicado falar o que é que ele está fazendo com esses convocados. E é um jogo mais ou menos, né? Aquele jogo que você senta para assistir, mas o jogo não é isso nem aquilo. A gente viu o Brasil bastante preso, né, na marcação da Nigéria. A gente viu que ele não fazia esforço para tentar algo mais agudo, mais agressivo. Era uma seleção bastante preguiçosa. Então, eu não sei para que esses amistosos estão servindo, na verdade, porque não há rodízio de jogadores para testar, os jogadores que inclusive, tipo o Flamengo, que está disputando título, foram pegos. Eu acho, sinceramente, uma coisa bastante feia, né? O jogo não tem uma criatividade, não tem dinâmica, e a gente já tem posições bastante questionáveis, né? De peças que não saem do time e que não estão rendendo aquilo que vinha rendendo anteriormente. Isso é uma coisa também que a gente já veio até debatendo em outros programas, que é o fato do Tite convocar peças importantes para o futebol brasileiro, para o campeonato brasileiro, não utilizar essas peças e quando utilizar
colocar, sei lá, em 8 minutos do segundo tempo, entendeu? Isso aí gera um desconforto, assim, geral. Eu, particularmente, assistindo aos jogos, eu não sentia aquela energia que eu sentia há alguns anos atrás, vendo a seleção jogar. A falta de criatividade é o que marca a seleção brasileira nessa fase pós-Copa América, porque você vê um time parado, um time que não se reinventa apesar de ter novas peças. Sim. E o Tite, em coletivas de imprensa, fala que ele está buscando mudar o jogo brasileiro, mudar assim como o Brasil se comporta em campo, mas a gente não vê isso. E é sempre algo repetido, né? Sempre a mesma coisa, sempre o mesmo ciclo. O time, ele não tem inovação e não tem dinâmica. Você vê novas peças que não são utilizadas e é um time marcado exatamente por isso. Falta de criatividade, falta de ter um jogador que elabore novas jogadas, que elabore um jogo aéreo satisfatório, porque você tem aí uma dinâmica de trocar um atacante e botar um atacante, trocar um meia, botar um meia, e não muda em nada. Você tem... E que inclusive, ele tem feito várias vezes e que não tem surtido efeito. Ele troca volante por volante, atacante por atacante. Porque talvez o problema... E a coisa não rende, sabe? Talvez o problema não esteja nem no jogador em si, mas na técnica, né, na estratégia que ele está utilizando com o time. Se ele está vendo que não está indo para frente, talvez esteja já na hora de mudar e de, se está mais ofensivo e não está dando certo, vamos retrancar um pouquinho aí, entendeu? Exato, e eu também acho bastante, não sei, acho que esquisito as seleções que são escolhidas para a seleção jogar. A gente vê que, com todo respeito, né, às seleções de Senegal e Nigéria, a gente precisa que a seleção jogue com seleções tecnicamente melhores, porque aí a gente vai ver o nível técnico que vai ser exigido e a gente vai ver o que esses jogadores agora eles têm para oferecer, porque senão a coisa não vai andar e não vai ser testado nada. Pois é, meninas. E agora, então, vamos falar dos dias de glória que vem vivendo o Campeonato Brasileiro, né? Que segue com tudo. E nesse final de semana, o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Venceu por 2-0 e abriu 8 pontos de vantagem na liderança. Tivemos também o Cruzeiro, que levou o empate da Chapecoense na Arena Condá e permanece na zona de rebaixamento. E aí, meninas, o que é que vocês têm a falar aí sobre esse empate aí amargo, né, do Cruzeiro com a Chapecoense aí, batalha de desesperados? O Cruzeiro ainda não chegou nos seus dias de glórias, é realmente só dias de lutas mesmo. Agora, né? Uma situação muito tensa aí do Cruzeiro, que tá aí já beirando os 75% de chance de ser rebaixado, mas vamos ver aí o que é que vai acontecer, apesar de que os próximos confrontos vão ser extremamente complicados, contra o São Paulo e contra o Corinthians. Então, o Cruzeiro ele precisa aí de uma margem de 41 pontos para poder sair dessa zona de rebaixamento, o que vai ser um tanto quanto complicado para conseguir, porque os jogos que ele deveria ter conseguido esses pontos já passaram, ele empatou ou perdeu, que foi contra os jogos contra o Avaí, o CSA, a própria Chapecoense, que ele deveria ter ganhado aí, mas aos 49 do segundo tempo, a vitória foi pelo ralo aí na Arena Condá. E eu acho que essa fase que o Cruzeiro vive, ela tem origem extra-campo, né? Ela tem origem lá da diretoria, comissão técnica, inclusive pelos momentos que o time vem passando há muito tempo, né? De jogador querer mandar mais que técnico, que presidente. O clima tá feio não só dentro de campo, como fora também, né? Exatamente. E muito do que está passando dentro de campo é influência do que está vindo de fora, né? É verdade. E outra coisa também é que é bom pontuar que o Cruzeiro era um dos favoritos no início do campeonato, né? Chegou aí a disputar Libertadores e tudo mais. E hoje em dia a gente viu aí uma decadência muito grande, tanto no rendimento dos atletas, quanto fora, né? Quanto na comissão técnica. A gente viu que o Abel Braga está sendo muito criticado, basicamente na internet só se fala disso. E vocês acham que o quê? Que isso é realmente culpa do técnico ou que é um fator extra que vem? Abel pega o pepino já prestes a estourar e leva a culpa. Mas esse é o preço que você paga quando você assume um time que está nessa situação. Porque quando ele pegou o time assim, Ceni já tinha passado na pele e Ceni inclusive saiu por conta de tudo isso. Então acho que ele assumiu o risco. Então ele está passando por uma coisa que ele quis arriscar e quis. Então
Eu acho que a culpa não é só do Abel Braga, a culpa também é do elenco. A gente tem jogadores aí querendo ser mais do que o técnico. Rogério Ceni só saiu do Cruzeiro por causa dessa pressão que foi feita pelos jogadores, inclusive liderado pelo Thiago Neves, que não vem jogando nada, né? Que tá sumido dentro de campo, que não apresenta um bom futebol, ele só não causa tá tumulto. Esses medalhões, né, eles, eu creio que para eles mostrarem certa liderança e tudo mais, terem toda essa influência sobre um time, eles têm que, no mínimo, jogarem corretamente, né, ter um bom desempenho dentro de campo, coisa que o Thiago Neves não vem mostrando nesses últimos jogos. Então, por que essa influência toda dele, né? Sem contar que o gol do Cruzeiro contra o Chapecoense foi aí nos 10 primeiros minutos, que foi graças ao Dedé, com uma cabeçada e uma cobrança de falta. E foi só isso. Após isso, o Cruzeiro simplesmente apagou, se retrancou, ficou na defensiva, até chegar aos 49 do segundo tempo e sofrer o gol de empate. Foi uma coisa que já estava meio cantada. Mas... E, inclusive, passou em outros jogos, né? Faz o gol e fica só administrando aquele empate. E, na maioria das vezes, ou ele leva o empate, né? Quando tá ok, ou se não, leva a virada. E você vê o sumiço de jogadores importantes, como Fred, Thiago Neves, Sassá, quando ele tá escalado. Pedro Rocha. Eles não aparecem. Que eram jogadores super cotados para levar o Cruzeiro a um possível título, né? Mas parece que não. Pois é, e agora saindo aí do Z4, vamos agora para o G4. Vamos falar de Flamengo e Atlético Paranaense. Quais as opiniões de vocês sobre esse jogo aí? Que teve polêmica na arbitragem, né? Minha expectativa para esse jogo era que ia ser um jogo bonito, ia ser um jogo acirrado de se ver. Disputado, né? Entre ambas as equipes, mas parece que só uma jogou de novo. A gente estava falando do líder do campeonato e do atual campeão da Copa do Brasil. E o que a gente teve foi só Flamengo. Que, inclusive, o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo, né? Então, a gente imaginou que ia ser aquela coisa. Aquele gostinho de revanche. Só que a gente teve um jogo extremamente pegado por parte das duas equipes. Muitos cartões amarelos, cartões que vão desfalcar e suspenderam o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique pela equipe do Flamengo e o Rony pela equipe do Atlético Paranaense. E o primeiro gol que saiu aí, devido a uma falha de um passe do goleiro Léo, mas podia ter abrido o placar antes com um pênalti que foi anulado pelo VAR. Pois é, né, gente? Vez polêmica, e ainda teve aquela polêmica também envolvendo a torcida, né, com cânticos racistas para o Bruno Henrique, para o René, que inclusive é muito triste que ainda hoje em dia ainda passemos por isso nos campos e não é aceitável de nenhuma forma. Eu sei que com os jogos, os ânimos das torcidas ficam muito exaltados, mas racismo, homofobia e qualquer outro tipo de exclusão social, assim, é inaceitável, tanto nos estádios quanto na vida. Então, é uma coisa que não podemos aceitar, né, meninas? Exatamente, porque nunca será só futebol. O futebol é a ponte entre esporte e sociedade. Então, você não pode querer usar o esporte como meio para isso. Isso nunca vai ser aceitável. E a gente estava vindo aí de um sábado com o jogo do Fluminense e o Bahia, que são os únicos times que têm técnicos negros. E foi um jogo extremamente falado sobre essa questão do racismo pelos dois técnicos. A fala de Roger foi extremamente marcante para no domingo acontecer isso. E eu acho que todo mundo deveria ver esse vídeo e é isso, e refletir sobre o que ele fala, que inclusive é muito importante. Muito bem pontuado, meninas. Mas o TV O Esporte dessa semana vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e agradeço também a companhia das meninas hoje. Obrigada, pessoal de casa, pela sua companhia. Obrigada, Shirley. Obrigada, Jessiane. Foi show de bola estar com vocês. Obrigada, meninas, por me receberem. Obrigada, pessoal de casa, por ter ficado até aqui. E é isso. É isso. E nos siga em nossas redes sociais e continue acompanhando o nosso programa através das mídias digitais. Até mais e tchau, tchau.